programa de hoje, Mar Sem Fim vai fazer uma retrospectiva sobre tudo que nós vimos no litoral, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Afinal, as poucas unidades de conservação federais estão espalhadas por esse litoral. Começa lá embaixo, termina na fronteira com a Guiana Francesa. A gente começou no Chuí, um rio bem famoso no extremo sul do Brasil. Ali a gente visitou a ESEC do Taim, uma das poucas UCs, ou unidades de conservação federais do bioma marinho, que realmente funcionam, sem falar na beleza do lugar. Um colorido lindo e uma avifauna, nossa senhora, que espetáculo! A estação ecológica é uma das categorias mais restritivas aqui no território nacional. Então ela é basicamente voltada para pesquisa, para educação em termos bem restritos e para a conservação da biodiversidade de uma forma geral. Como a gente tem uma sucessão de ambientes desde lá da praia, né? Então já vem da praia com os animais marinhos, tartarugas marinhas, lobo marinho. Depois a gente começa a pegar essas áreas de banhado, áreas úmidas. Então tem uma série de répteis, um grande número de jacarés, ratão do banhado, capivara. Além da avifauna muito rica, né? E logo depois a gente já teve a nossa primeira decepção. Os parques nacionais marinhos, são vários espalhados pela costa, são totalmente desconhecidos, apesar da beleza de alguns ou da maioria deles. A segunda unidade de conservação que a gente visitou tinha esse problema, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Lindo, ambientes maravilhosos, dunas, alagados, muita avifauna, porém totalmente desconhecido. Não recebe quase visitantes por ano, menos de 2.000 por ano, muito pouco. A característica de um parque nacional é a possibilidade do uso indireto dessa unidade, ou seja, é uma unidade que tem um caráter de uso para a contemplação dessas paisagens, das belezas cênicas que ele protege. Ainda no sul, chamou nossa atenção outro problema sério, a APA da Baleia Franca, onde havia avistagem de baleia, um tipo de turismo que está pegando no mundo inteiro. Pessoas atravessam o mundo para enxergar baleias ou para ver pássaros e assim por diante. Nós aqui tínhamos isso na APA da Baleia Franca. As baleias, no inverno, ficavam ali à disposição do turista, mas por falta de um plano de manejo, que é obrigatório em toda unidade de conservação, isso foi agora totalmente proibido. Hoje não se pode mais fazer avistagem de baleias na APA da Baleia Franca. Outro problema que a gente sentiu foi também no sul do Brasil, as categorias do snook. No arquipélago de Arvoredos, o ICMBio cismou de criar uma reserva biológica. Isso impede que o pessoal de Santa Catarina conheça um arquipélago que fica no seu quintal. Pode uma coisa dessa? Existe uma briga tremenda lá. Todo o pessoal de Floripa, ambientalistas, professores, querem mudar de Rebio para Parque Nacional. Óbvio, só o ICMBio é que não deixa. Sem dúvida nenhuma,
eu coloco a cara para bater no meio ambientalista para dizer que sou 100% favorável à transformação da Reserva Biológica do Arvoredo em Parque Nacional. A Rebio Arvoredo é um patrimônio ambiental inestimável, não há a menor dúvida disso, mas ela se encontra próxima de centros turísticos importantes como Florianópolis e Porto Belo, e essa proximidade, se aqui fosse um parque nacional, faria com que milhares de pessoas pudessem ser educadas para a conservação marinha se tivessem a oportunidade de visitar a área da unidade de conservação. Mas o sul do Brasil reservou uma surpresa para a gente, a RPPN Salto Morato. RPPN é Reserva Particular de Patrimônio Natural. É um tipo de unidade de conservação mantido pela iniciativa privada. A RPPN de Salto Morato, mantida pelo Grupo Boticário, é um exemplo. Funciona que é uma beleza, tem a quantidade certa de funcionários, recebe visitantes, faz pesquisas, num lugar de Mata Atlântica esplêndido. É preciso que tenhamos mais RPPNs ao longo do litoral do Brasil. É uma unidade de conservação, de proteção integral particular. Qualquer proprietário de áreas que tenha uma relevância para a conservação e tenha vontade de perpetuá-la, ele pode entrar com um processo e transformá-la numa reserva particular e vai garantir a conservação desse ambiente perpetuamente. Ela principalmente tem que ter aspectos relevantes de conservação de espécies ou de ecossistemas, sejam eles ameaçados ou endêmicos, que mereçam efetivamente uma proteção mais consistente e legal. Logo na entrada do Sudeste, uma grande surpresa, o Lagamar, Iguape, Cananéia, Paranaguá. Ele começa no sul de São Paulo e termina no norte do Paraná. É um dos berçários mais importantes do Atlântico Sul. Manguezal, botos, avifauna, muito peixe e caranguejo, mas tem um problema sério. Há mais de 20 anos, a barragem do Valo Grande, que é uma barragem feita no rio Iguape, está aberta, despejando água doce em cima do manguezal e com isso ameaçando a vida desse manguezal. Faz mais de 20 anos que a barragem do Valo Grande está aberta sem ninguém tomar uma providência. Está na hora de fechar, gente. Essa região do Brasil é muito rica e muito bonita. Ela deve ser preservada. Fechem o Valo Grande antes que seja tarde demais. Aí você pode ver, então, a consequência desastrosa da abertura do Valo Grande em 1852. Desde aquela época, água doce, água doce, água doce, água doce, água doce, sem parar, matando, praticamente extirpando o manguezal e no lugar dele, capim. A água, né, se usou muita água, então o peixe não faz entrada na boca da barra. Neste ano mesmo, não teve pesca de tainha em Iguape. A tainha no inverno costuma sair da Lagoa dos Patos, né? Exatamente. É. E como é que ela faz? Explica. Ela vem correndo no mar. Vem correndo no mar, chega na boca da barra, se a água estiver limpa, a água estiver salgada, ela entra na boca da barra, para o rio adentro. Se ela encontrar água suja, água barrenta, ela não entra, não faz entrada, ela passa direto da barra de Iguape, da barra de Capara, segue direto. Ainda no Sudeste, outra polêmica, é esse no litoral norte de São Paulo. Estou falando do arquipélago de Alcatrazes, uma beleza em rocha pura, com um pouco de Mata Atlântica, um monte de espécies endêmicas, seja da flora ou da fauna, uma avifauna espetacular. Os ambientalistas querem transformar Alcatrazes no primeiro Parque Nacional Marinho do Sudeste.
tem todas as condições, é uma beleza, merece ser conhecido por todos os brasileiros. A água lá é clara, é possível mergulhar, fazer turismo de observação, mas o ICMBio cisma em ser do contra. Quer transformar Alcatrazes numa revis, um refúgio de vida silvestre, que é muito mais restritivo. Isso está causando uma polêmica enorme neste exato momento. Ainda não foi decidido. Se você lutar, é capaz da gente conseguir transformar Alcatrazes no primeiro Parque Nacional Marinho do Sudeste. Beleza e biodiversidade não lhe faltam. Eu acho que a grande alternativa é o Parque Nacional para permitir que a sociedade, que os moradores de São Sebastião, que é o município ao qual Alcatraz está afeto, possam conhecer, né? Visitar, usufruir de Alcatraz, como se usufrui, por exemplo, do Parque da Laje de Santos. Mas hoje nós estamos mostrando o primeiro parque marinho estadual do estado de São Paulo, que é o Parque Marinho da Laje de Santos. Por que isso? Porque ele funciona assim como deveriam funcionar os parques federais. A Laje de Santos é conhecida, é visitada frequentemente, milhares de paulistanos vêm aqui mergulhar, pagam uma taxa que ajuda a manutenção da própria unidade de conservação. É isso que a gente defende que aconteça em todas as unidades de conservação. Afinal, a gente só preserva o que a gente conhece, não está certo? E muitas das unidades de conservação federais são fechadas ao público. Algumas com uma certa razão. Por exemplo, quem já assistiu ao nosso programa, Queimada Grande, não poderia ser aberta mesmo. Existe lá uma cobra perigosíssima. Ou a Estação Ecológica do Taim, que é um manancial de água muito importante, também é fechado ao público, apesar de ter trilhas no entorno para poder ser visitadas. Muitas outras, no entanto, são fechadas sem o menor sentido. Por exemplo, a Rebio do Arvoredo, em frente a Florianópolis. Aquilo deveria ser um parque marinho. O pessoal todo de Floripa não pode ir para a Rebio, que fica quase no quintal da casa deles, o que é um absurdo. Há muitos ambientalistas lutam para mudar a categoria de Rebio para parque, mas o ICMBio lá de Brasília faz ouvidos moucos. Ainda estamos no Sudeste e algumas unidades de conservação do Rio de Janeiro chamaram nossa atenção. Uma vez por lado ruim, outras vezes por lado bom. O lado ruim, por exemplo, a APA de Cairuçu, ali em Paraty. Essa região, essa unidade de conservação tem 63 ilhas sob sua jurisprudência e nenhum barco. Uma ou duas pessoas só tomando conta de uma área enorme com 63 ilhas e sem barco. Pode? Sabe o que acontece com isso? Sem fiscalização, algumas pessoas, uns poderosos aí, entre aspas, privatizam praias, cercam praias que são espaço público. Tem gente que cerca até a lâmina de mar em frente à sua mansão, dizendo aqui não, aqui é só meu. E o pessoal do ICMBio pouco pode agir, porque, como falei, falta gente e falta embarcação. Como é possível fiscalizar uma unidade de conservação do bioma marinho sem barco? Isso não me entra na cabeça. A gente carece de embarcação. De fato, a gente não tem uma embarcação da APA. O que nós fazemos é buscar apoio de uma unidade de conservação ou outra e buscar compor atividades em conjunto, né? Mas isso, de certa forma, é um limitante. A gente está tendo muita dificuldade em relação a recurso, né, para fazer a fiscalização, porque aqui nós somos uma unidade marinha e nós não temos nenhum barco, né, nem uma lancha, nem uma mínima estrutura para fazer fiscalização, até mesmo fazer o monitoramento, né, da área. Está presente na área, a gente está totalmente, hoje nós estamos ausentes, entendeu? Isso é muito complicado. Nossa unidade não temos embarcação adequada para poder fazer nossas fiscalizações rotineiras nos rios e na costa, no estuário, dentro da unidade. Sem barco a gente não fica sem autonomia nenhuma para poder fazer esse tipo de fiscalização. E não é só o equipamento em si, não. Às vezes tem um barco aí de outra unidade, o problema é que a gente não consegue recurso para combustível, né? E precisamos também, além do mais, de pessoal humano. A gente não vai fazer fiscalização só com o fiscal, a gente precisa de pagar
diárias para policiais e tudo mais. Aí a gente se embarra também nessa falta de recursos para pagamento diária para segurança, policiais e mais analistas para poder fazer a equipe de fiscalização. Nós temos contemplado as fiscalizações tanto de terra como de mar. As de mar em menor número, porque nós não temos embarcação, então... Dividido. Na área mesmo de servidor lotado, no momento está só eu. E barcos, vocês têm? Prestam, alugam? Atualmente, a gente tem a embarcação, mas os nossos motores estão quebrados. Veja qual é o resultado da burocracia do governo federal. Eu tenho escrito no meu site, o Mar Sem Fim, que em quase toda sede das unidades de conservação federais marinhas que a gente encontra um monte de carro podre e muitas vezes barcos podres também. Olha esse que bacana, tem lá o selo do IBAMA. Sabe o que é isso? Às vezes quebra uma pecinha desse tamanho, mas a burocracia é tão grande, é tão enlouquecedora, demora tanto tempo para o cara conseguir uma verbinha de manutenção, que quando consegue, o resultado é esse. O barco está podre. Eu cansei de ver isso desde o Rio Grande do Sul até aqui no Pará. É um pouquinho do resultado da burocracia, da falta de vontade, do despreparo do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, para tomar conta das unidades de conservação federais marinhas. Isso é o fim da picada, porque no fundo isso é dinheiro nosso, que acaba apodrecendo. Olha o estado desse barco, dá pena de ver. Provavelmente quebrou uma rebimboca da parafuseta, como se diz. Mas o dinheiro não vem, o resultado é esse. Agora, o Rio de Janeiro ainda tem coisas muito legais. Por exemplo, a Mona das Ilhas Cagarras, uma unidade nova. Mona é monumento natural, criada em 2010, portanto, é bem recente. Mesmo assim, o pessoal de lá se reuniu com uma ONG das ilhas do Rio de Janeiro e já fizeram muita coisa, muito mais coisa que algumas unidades que têm mais de 20 anos. E a unidade é uma beleza também. Muita pedra, lembranças de formações parecidas com o Pão de Açúcar, uma ave fauna fantástica e também uma vida marinha muito legal. Mona, Ilhas Cagarras, parabéns para vocês. Outra do Rio de Janeiro, que também merece os parabéns, é a APA ESEC de Guapimirim. Ela fica na Baía de Guanabara e protege o último pedacinho de mangue virgem que restou na Baía de Guanabara. Todo mundo sabe dos problemas de poluição da Baía. O mangue, se tivesse intacto, ajudaria muito a reter, a minimizar esse problema, mas ele foi quase todo detonado. Sobra esse mangue muito bem protegido pela APA ESEC de Guapimirim. Parabéns! Ela é fruto aí de um movimento, de um grupo de ambientalistas, de pessoas que estavam preocupadas com a situação ambiental nessa região, que se mobilizou para salvar o último grande pedaço de mangue que ainda resistia na Baía de Guanabara, que era naquele momento alvo de intensa exploração econômica, porque as cerâmicas e olarias da região aqui principalmente utilizavam a madeira do mangue em seus fornos. De lá para cá, com o gradativo aumento da proteção aqui, o mangue, que tinha sido muito afetado, se regenerou quase todo sozinho aqui nessa área, onde era o núcleo do mangue mesmo. Aí, posteriormente, já em 2006, resolveu-se aumentar o grau de proteção sobre a parte mais conservada do mangue no território da APA, né? E com isso foi criada a Estação Ecológica da Guanabara, que é uma unidade de conservação de proteção integral, né? Ou seja, uma unidade que amplia o grau de proteção sobre o ecossistema, né? No núcleo desse manguezal no interior da APA de Guapimirim. E ela é uma estratégia muito bem sucedida, porque hoje as duas unidades trabalham de forma muito integrada.
E para terminar com o Rio de Janeiro, tem outra coisa bacana lá no Rio. O Parque Nacional do Jurubatiba. Ninguém conhece, você já ouviu falar? No entanto, esse parque foi aberto em março de 2015. A unidade tem mais de 20 anos, demorou muito, mas hoje ela está que é um brinco. A infraestrutura para receber turistas e receber pesquisadores é perfeita. E o lugar tem uma restinga espetacular, uma das mais bonitas restingas da costa brasileira. Parabéns para o Parque Nacional do Jurubatiba. Na época da campanha para a criação do parque, naquela época já era a restinga mais preservada do Rio de Janeiro. E o conjunto de lagoas representa com perfeição as lagoas do estado do Rio de Janeiro. Existem duas unanimidades na costa brasileira. Uma delas é falta fiscalização para a pesca. Todo mundo falou isso, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Na verdade, a gente tem dificuldade porque esse servidor não dá para fazer todo o trabalho que teria que ter sido feito na RESEC, por exemplo, fiscalização, falta fiscalização porque o chefe da RESEC, que é fiscal, tem que estar no escritório para resolver problema burocrático no escritório. Agora, a fiscalização é pedida. Não temos fiscalização. Não sei se por falta de verba, por falta de meios, ou talvez por serem poucas pessoas para uma região tão grande como é a APA aqui, né? O que foi que se passou na cabeça dessas pessoas quando se organizaram para criar o Curuçá como área de reserva? Por quê? Porque, primeiro, pelo fato de não ter uma fiscalização ou um apoio para fazer uma fiscalização, né, correta, digamos assim. Acho que deveria ter mais fiscalização porque Fortaleza fica um pouco distante. Às vezes ele vem uma vez no mês ou duas vezes no mês, aí fica muito difícil. E outra coisa que também a gente tem uma dificuldade grande na fiscalização, porque a gente não tem aqui uma embarcação direta aqui, para ficar aqui para a gente fiscalizar, né? Outra unanimidade na costa brasileira são as construções em lugares errados. Um dos problemas mais sérios do litoral brasileiro é a especulação imobiliária. Agora, ela detona toda a paisagem, ela tem uma força tremenda. Por trás da especulação imobiliária, especialmente no litoral, há muito poder econômico, grandes empresários, grandes grupos empresariais, políticos, etc. E eles estão acabando com a beleza cênica das praias na costa brasileira. É preciso chamar atenção e abrir os olhos para esse fenômeno. As praias estão sendo detonadas, construções em lugares errados, em cima de dunas, na própria praia, prédios muito altos, caixotões de concreto, hotéis que detonam a paisagem. É preciso tomar cuidado. Eu tenho duas notícias para você. Uma boa, outra ruim. A ruim é que o tempo acabou. Droga! Eu detesto isso. Mas a boa é que a semana que vem tem muito mais para mostrar ainda da retrospectiva sobre tudo que nós vimos no litoral, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Espero você. Tchau!